Olá, bom dia. Estamos juntos a partir de agora. O seu NE1 está no ar, feito do seu jeito, junto com a nossa equipe. Obrigada pela companhia. Você vai ver no NE1 a investigação de mais um caso de feminicídio. Uma mulher foi assassinada dentro do apartamento onde morava, no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. De acordo com a polícia, o suspeito de cometer o crime era companheiro dela. A despedida de Padre Romeu da Fonte aos 96 anos. Ele deixa saudade e um legado de fé e assistência social. O mercado para instaladores de placas solares em alta é oportunidade para quem busca qualificação e ascensão profissional. Veja também a nova sala de operações e as estratégias para reduzir danos em dias de chuva no Recife. Aqui no estúdio, um médico vai trazer orientações sobre como tratar a erisipela, uma infecção comum nas pernas que provoca dor e inchaço. Aproveita o nosso QR Code, manda pergunta pelo nosso canal Globo. E começa hoje a entrega da declaração do imposto de renda. E tem muito mais. Seguimos juntos de onde você estiver até 13h. Agora são 11h49, é hora do calendário do NE1, que está de volta à Rua Ruanda, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Há anos, os moradores convivem com buracos, lama na porta de casa. A população cobra que a prefeitura cumpra a promessa de realizar uma obra de pavimentação. Quem está por lá, já conversando com os moradores, é Daniele Fonseca. Como é que está a situação por aí hoje, hein, Daniele? Conta pra gente os detalhes. Bom dia para você. Bom dia para você também, Maristela, para todos que estão com a gente nesta segunda-feira. Olha, assim que eu cheguei aqui, bati um papo com alguns moradores e tem gente que reclama dessa situação há mais de 14 anos, gente. Olha só como é que está o estado da Rua Ruanda, aqui em Pau Amarelo, Paulista, na região metropolitana, alagada, pavimentação não tem, e aqui não tem mesmo, capinação também não, tá ali o que seria calçada, né, totalmente tomada ali pelo matagal, e o pessoal tem reclamado um bocado disso. Ricardo é um desses moradores, né? Qual é a principal dificuldade que você enfrenta, Ricardo? Bom dia. Bom dia. A principal dificuldade que a gente está tendo aqui é sobre o alagamento, né? Quando está em tempo de chuva aqui, a gente aqui fica ilhado agora, né? E principalmente por causa dessa obra que fizeram aqui, sem fiscalização da prefeitura, aí fizeram de qualquer jeito, a gente está represado aqui. Agora a água bate ali e não tem para onde escoar, entendeu? É recente aqui? Recente, não faz um mês que fizeram essa obra aí. Ricardo, tá aí o seu desabafo, o seu relato. Estou aqui agora com Vanessa, não é isso, Vanessa? A gente vê que tem muita criança aqui também, para os meninos saírem de casa, brincar aqui na rua, impossível, né? Mas até para sair para os compromissos, como é que fica, como é que fazem? Exatamente, a gente tem uma escola, tem um lar de idosos aqui agora, a locomoção fica muito difícil, entrar carro, Uber não vem, não quer entrar em época de chuva, as crianças têm que vir de bota para poder não pisar na água suja, então é muito difícil. Vamos para mais uma Vanessa agora, né? Sua xará aqui. Ô, Vanessa, limpar a casa... Uma hora depois, 2 horas depois já está tudo empoeirado de novo, né? Bom dia. Bom dia a todos. Justamente, fora isso é a muriçoca, certo? E outra coisa também, um lixo também que está em falta, não está passando corretamente aqui na nossa rua. O que a gente está querendo realmente é providências da prefeitura, alguma solução. Um pouco mais de qualidade de vida, né, para os moradores aqui da Rua Ruanda. Gente, essa não... Obrigada, viu, Vanessa? Gente, essa não é a nossa primeira reportagem aqui neste local, tá? Nossas equipes já estiveram aqui outras vezes e a gente preparou uma espécie de um tipo de relembra, né, como a gente costuma chamar, para justamente mostrar esses outros momentos em que estivemos aqui. Vamos acompanhar? A primeira vez que estivemos na Rua Ruanda, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, foi há quase 5 anos, no dia 17 de agosto de 2021. Na época, a população reclamava de falta de pavimentação e drenagem. Mostramos que o local era repleto de lama e buracos. É lamentável, é horrível passar aqui nessa rua, porque
Nós que trabalhamos com o aplicativo, danificamos muitos nossos carros. Diz que quando passar chuva, vão mandar uma equipe, uma máquina e nunca mandam. Após as reclamações, a Prefeitura de Paulista prometeu que os problemas seriam resolvidos por meio de um pacote de obras que contemplaria diversas ruas. Mas, em 19 de julho do ano seguinte, voltamos ao local para mostrar que a situação não tinha sido resolvida. Quando tem muita lama, a gente corre o risco de vir pela avenida, que também já é um risco grande por conta dos carros. Mas é lamentável, é triste porque a gente está jogado às traças. Diante da segunda cobrança, a Prefeitura disse que a pavimentação dependia da captação de recursos. Cinco anos depois, em relação à primeira reportagem que fizemos, estamos aqui mais uma vez, né, em 2026. Bom dia. Bom dia. Dessa primeira reportagem que fizemos até agora, o que mudou? O que a Prefeitura fez de lá para cá? Absolutamente nada. A gente continua na mesma situação. É uma situação precária, a rua dessa maneira. Piorou, se agravou agora com as obras desse privê que foi construído na esquina, sem drenagem nenhuma, fizeram a pavimentação, mas não teve acompanhamento da Prefeitura e a gente está preocupado com a chegada do inverno. Né? Se já era ruim, vai ficar pior. O nome do senhor? Jorge Luiz. Seu Jorge, muito obrigada também, viu, pela participação, que a sua fala aí sirva de apelo, né, para as autoridades em relação a tudo isso que a gente está mostrando. Daqui a pouco eu volto trazendo a resposta da Prefeitura de Paulista aqui sobre a rua Ruanda, em Pau Amarelo. Maristela. E você começou falando, né, Daniele, há 14 anos, essa cobrança aí, mais de 14 anos, é muito tempo para ficar cobrando a mesma coisa, passa a gestão, entra a gestão e a situação não é resolvida, né, Daniele? Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. Obrigada por enquanto. E no Cabo de Santo Agostinho, uma audiência pública discute hoje a situação do transporte público da cidade. Natália Dielu está acompanhando e tem os detalhes para a gente. Oi, Natália, bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, onde começou por volta das 10 horas da manhã essa audiência pública que foi convocada pela Câmara e também pelo Ministério Público. A sala está bastante cheia, né? A Câmara está bastante cheia nessa audiência pública. Muitos moradores de vários bairros aqui do Cabo de Santo Agostinho vieram dar sua palavra, pedir a melhoria do transporte público, porque desde o ano passado, isso foi o que os moradores relataram para a gente, eles estão sofrendo com a falta de linhas de ônibus. Algumas linhas foram desativadas, principalmente as linhas que fazem, né, ligam os bairros aqui do município, então algumas linhas estão sobrecarregadas. Por exemplo, a gente foi até o bairro de Vila Nova Claudete para acompanhar um pouquinho da rotina de Dona Cleusa. Dona Cleusa mora nesse bairro há 6 anos e ela pega o ônibus bem perto da casa dela. Só que esse ônibus demora 1 hora ou mais para chegar. E quando ele chega, já chega cheio em muitas situações. E aí os moradores que acabam se acumulando ali na calçada, na frente do ponto de ônibus, dizem que esse ônibus ele roda muito por dentro dos bairros, porque ele tenta atender a todos os bairros, só tem essa linha circulando internamente, porque apesar dos ônibus do Grande Recife circularem pelo cabo, eles não fazem esse trajeto por dentro dos bairros, né? Então, apenas essa linha da São Judas está fazendo esse trajeto, por exemplo, lá no bairro de Vila Nova Claudete e ligando a outros bairros, Cabo, o Centro, Coab, o Centro. Então, os moradores estão bastante prejudicados, porque em algumas situações, eu estou falando da história de Dona Cleusa porque vocês vão escutá-la representar, né, esses moradores aqui do Cabo, tem gente que prefere ir andando ou pagar pelo transporte por aplicativo, que é um custo maior, né? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar esse transporte por aplicativo. Então, a gente conversou com alguns moradores, conversamos também com o presidente da Associação dos Moradores da Coab. Então, vamos escutar o que essas pessoas falaram, Dona Cleusa, outro morador e também o presidente da associação. Vamos acompanhar.
A gente aqui só tem uma linha de ônibus, a São Judas, né? Ela sai do TI, Bairro de São Francisco, Coab, para vir para entrar aqui, passa no Atacadão, Açaí, aí vem para entrar nas casinhas. Daqui ela vai para Garapu, depois pega a destilaria para fazer sempre para voltar. É 1 hora e pouca. E muito cheio o ônibus? Logo na parte da manhã, na hora das escolas, fica mais cheio. Aí tipo assim, das 8 até mais 11 fica menos. De tarde fica mais, depois enche novamente, né? Que é hora de pico, né? Aí fica mais cheio. Mas está muito difícil para a gente aqui. Porque demora? Demora. E a gente faz uma compra para chegar aqui, meu Deus. Fazer feira, ir para médico. Quem tem idoso, eu vou cuidar da minha mãe, aí eu saio de manhã muito cedo, aí eu não posso pegar de 5h30 porque a volta é grande. Aí eu vou de pés, atravesso a PS60, que é aquelas mãos todinhas, aquelas pistas, aí eu para minha mãe, aí quando eu volto, às vezes eu pego, de noite, se eu sair lá de noite, aí eu vou pro terminal e pego ele para vir sentada, senão vem em pé. Sábado eu esperei 1h50 de manhã, era umas 10 horas da manhã. A situação não está boa, não. Nós precisamos de ônibus aqui para andar, principalmente nós precisamos de ônibus daqui para Cajueiro Seco. É um apelo que eu faço ao prefeito Lula Cabral, que concorde com o povo daqui da vila, colocando ônibus daqui para Cajueiro Seco ou daqui para Recife. E principalmente o povo desse local precisa de ônibus para ir para a cidade do Cabo, para ir para o hospital, a Mista, que é o Sapai, a Coab, e nós não temos coletivo. Então é a minha palavra, que eu falo um apelo para a qual as autoridades recorram ao nosso direito, não só de mim, mas muitas senhoras idosas, né? Os idosos já trabalharam, os jovens, as crianças, precisamos de ônibus, porque nós não temos carro, eu não tenho. Então nós dependemos do ônibus. Só tem uma linha, tinha aqui 2 linhas, tinha o R, mesmo assim, era uma empresa privada, que é empresa privada, mas tiraram a empresa do R e ficou só 2 ônibus, e às vezes tem hora que só é um ônibus só. Então, vocês viram aí seu Antônio falando, né, que eram pelo menos 2 linhas atendendo a esses bairros, Vila Nova Claudete, Coab, também circulando pelo centro do Cabo. Essa linha foi desativada, de acordo com alguns moradores aqui do Cabo, no final do ano passado, em dezembro. Então, eles estão desde o começo do ano sem essa linha circulando, essa outra linha que as pessoas relataram que não estava nas melhores condições, né? Os ônibus tinham problemas de manutenção, mas sem essa linha a situação ficou ainda pior para os moradores do Cabo de Santo Agostinho, que agora só podem utilizar essa linha. Então tem gente, como eu falei, Dona Cleusa, que prefere andar meia hora porque não pode esperar 1 hora para o ônibus chegar. Ela relatou para a gente que no final de semana esperou 1h50. Imagina você ficar 1h50 no ponto de ônibus esperando para esse ônibus chegar, e quando ele vem, ele já vem cheio, né? Especialmente nos horários de pico. Então, essa audiência pública que está acontecendo aqui na Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho está discutindo soluções, está ouvindo os moradores. Tem moradores de vários bairros aqui dando seu relato, muitos idosos também que têm sofrido com essa situação. Então, está acontecendo essa discussão. Daqui a pouco a gente vai conversar com o representante do Ministério Público, também um vereador que convocou essa audiência pública para entender que caminhos, né, até agora eles conseguiram pensar junto com a população. A gente volta daqui a pouco, Maristela. Natália, o resultado dessa audiência é aguardado com muita expectativa, quase 2 horas. Esperando um transporte. É uma falta de respeito, né, com esse passageiro, esse usuário do transporte público, essa pessoa que depende desse transporte, né? Todo mundo já chega cansado e atrasado para os seus compromissos. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações. Obrigada, Natália. Agora o assunto é saúde. Vamos falar sobre um problema que começa numa ferida, que vira uma infecção e é bastante comum nas pernas.
e provocador e inchaço. Eu estou falando da erisipela. Bruno Canto, que é cirurgião vascular, está aqui para conversar com a gente. Oi, doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, por favor, vamos sentar aqui na nossa sala para a gente bater um papo sobre este assunto e tirar as dúvidas das pessoas. Falei sobre uma ferida, né? Parece despretensiosa, uma feridinha ali, mas tudo começa a partir daí, doutor? Tudo começa, na maioria das vezes, sim, a partir daí. A gente negligencia muito os pés, né, Maristela? A saúde dos pés, a limpeza dos pés. Então, normalmente, a erisipela ela começa com a lesão entre os dedos, normalmente uma frieira, uma micose, ou às vezes uma picada de inseto, e a pessoa coça aquilo ali. A bactéria que está na nossa pele, ela está na nossa pele, ela penetra, e se a gente não tiver um sistema imune funcionando perfeitamente, aquilo ali vai causar uma infecção e vai se alastrar o que a gente chama de erisipela. É a porta de entrada, vamos dizer assim, né? Às vezes as mãos não estão suficientemente higienizadas, no que a pessoa coça ali, toca nessa ferida, aí sim a gente tem essa manifestação no organismo, né? Sim, a porta de entrada justamente é essa lesão na pele, seja por uma frieira ou um mosquito, às vezes um corte, um arranhão, às vezes a pele muito seca, a pessoa coça e realmente a unha também às vezes não está muito limpa, mas a bactéria, na verdade, ela está na pele da gente. A questão é que há um desequilíbrio entre a bactéria e nosso sistema imune. Então, nosso sistema imune, quando ele não está muito preparado, ele não está normal, não é? Ele não está saudável, a bactéria penetra e aquilo ali vai causar realmente uma infecção muito grande na pele, nas camadas mais profundas. Agora, existem vários graus de erisipela. Tem as erisipelas não complicadas, que graças a Deus, é a imensa maioria, é aquela perna mais vermelha, inchada, dolorida, que arde. Mas tem erisipelas mais graves, são as bolhosas, que formam bolhas, e as necrotizantes. Essas sim são muito graves, precisa de cirurgia até para tirar um tecido que está morto, porque a bactéria ela é tão agressiva que causa a morte do tecido, da pele, então a gente tem que tirar aquilo ali. Em alguns pacientes que têm doenças já pré-existentes, o tratamento, ele ainda tem que ser levado mais a sério, né? Por exemplo, diabéticos, pessoas obesas, são fatores de risco? Sim. Pessoas que têm erisipela, principalmente aquelas de repetição, são pessoas que têm a diabetes. A diabetes ela causa um ressecamento da pele. E o ressecamento a gente sabe que causa microfissura. A microfissura vai causar uma coceira e é nessa coceira que causa as lesões. Então, a diabetes pode causar, são pessoas que têm diabetes, são pessoas mais susceptíveis. Obesidade por conta do inchaço, às vezes por conta da falta de higiene, você não consegue higienizar pela sobrepeso, na obesidade, você não consegue até o pé para lavar no banho. Pessoas que têm deficiência de imunidade, pessoas que têm falta de circulação, déficit de circulação, às vezes pacientes que já têm linfedema, que é aquela perna já um pouquinho mais inchada, às vezes pacientes que têm varizes de grosso calibre. Doutor então, tudo Bruno, isso aí pode causar erisipela, pode favorecer. Estão chegando algumas perguntas pelo nosso canal Globo. O senhor falou em erisipela de repetição. A Leda quer saber sobre isso. Leda Pereira. Muito obrigada, Leda, por sua participação aqui com a gente. Pergunta ao médico, por favor, como conviver com a erisipela de repetição. Pronto. Normalmente no consultório da gente, quando pega um paciente que tem erisipela de repetição, o que a gente faz? Bem, a erisipela a gente sabe que é quando a bactéria ela penetra na pele e causa infecção. O que a gente tem que fazer? Tem que melhorar a higiene. Então, melhorar a higiene, tem que estar fiscalizando entre os dedos se há ou não umidade, micose e tem que tratar isso aí. Se não tratar, vai ter de repetição. Muitas vezes, hidratar a pele, a simples hidratação evita o ressecamento e as microfissuras. E a partir daí a erisipela. Então, cuidado com as unhas, as lesões entre os dedos, a hidratação da pele. E além disso, tem pessoas que têm uma susceptibilidade maior a ter essas infecções, porque o sistema imune não está tão bem preparado. E aí é de pessoa para pessoa. Nesses casos, a gente tem, se o paciente está na fase aguda, ou seja, na doença, a gente trata aquilo ali, mas na de repetição tem que fazer antibióticos periodicamente, para evitar novas infecções. A Elizabeth Maria escreveu: gostaria de saber se a erisipela é hereditária. Minha mãe tinha e tenho 2 irmãs também que já tiveram. Não, ela não é hereditária, é uma infecção causada por uma bactéria. Agora, o que pode acontecer é que o sistema imune da família pode ter uma deficiência e, por isso,
causa as infecções de repetição. Ricardo Santiago escreveu para a gente: minha mãe foi mastectomizada e, por isso, apresenta linfedema no braço esquerdo. Recentemente, teve erisipela neste braço, tratou a infecção, mas o braço ainda continua vermelho, mas não teve febre e nem dores. A erisipela normalmente acontece nas pernas. E em exceções, em casos de pacientes mastectomizados, ou seja, que retiraram a mama por um tumor ou algum outro tipo de doença, e houve um esvaziamento axilar também. O sistema linfático, como você teve o esvaziamento axilar, você tirou parte do sistema linfático desse braço. Então, esse braço ele não fica mais murcho, ele tende a inchar. E braços inchados, pernas inchadas, é um fator de risco também para a erisipela. Doutor Bruno, estão chegando várias perguntas aqui pelo nosso canal Globo, mas eu vou ter que encerrar por causa do nosso tempo. A Márcia, rapidinho, só a última, tá, gente? A Márcia quer saber a relação da erisipela e as varizes. Tá. As varizes, quando elas causam inchaço nas pernas, elas podem causar erisipela, elas podem facilitar a erisipela. Então, tudo que você pode imaginar em inchaço, pessoas obesas têm a perna mais inchada, clima mais quente, ou seja, no verão, a gente tem que estar mais atento à erisipela. Tanto porque as pernas podem inchar um pouco mais, seja porque a pessoa tem varizes e a perna vai inchar mais, ou seja, até pela proliferação de mosquitos também. Então, o clima, né, a mastectomia, tudo que envolve inchaço, as varizes, no caso dela, também pode causar erisipela, pode facilitar, digamos assim, a erisipela. Doutor Bruno, muito obrigada por ter vindo até aqui para tirar as nossas dúvidas que chegaram pelo nosso canal Globo. Agradeço também a sua participação aqui no NE1. Obrigado, Maristela, pela oportunidade. Até a próxima. Pode ficar à vontade, vamos seguindo aqui com outros assuntos no NE1. Bora circular pelo trânsito. Ezequiel Quirino já tá pela Avenida Norte, teve mudança recente por lá, tá? Quero te mostrar essa imagem, ele tá em movimento junto com você para te contar sobre os novos retornos que estão funcionando na avenida, no trecho ali pertinho da Praça do Buriti. No ano passado, um trecho teve obra de troca de placas de concreto, de drenagem também, no trecho ali de Nova Descoberta. Esse retorno que tinha perto da Praça do Dominó foi fechado, ele está mostrando exatamente isso pra gente agora. A imagem fica assim frisando um pouquinho, é porque realmente ele está em movimento, é uma transmissão feita pela internet, já para te mostrar também como é que está a movimentação e o trânsito aí nessa região. Seguimos com as vagas de emprego para você que está em busca de uma oportunidade. Bora ver, então, aqui no telão para te ajudar. Você que quer uma oportunidade no mercado e você que trabalha como auxiliar de limpeza. Olha só, aqui no Recife tem 200 vagas abertas na Casa do Trabalhador. Você pode ter outras informações. Se você tiver aí no seu currículo ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Tem vagas também para você que é eletricista, para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho, são 4 vagas. Ensino médio completo, 6 meses de experiência são os pré-requisitos para você que é um profissional dessa área. Para você que é atendente balconista, tem 6 vagas para trabalhar em Olinda. O ensino médio, nesse caso, não precisa ser completo, tá? E a experiência também não foi exigida. Então, lá também no site do SEDEP você tem outras informações. Vagas ainda para você que é ajudante de cabista, que trabalha nessa área de telecomunicações, de instalação, sabe? É para trabalhar em Paulista, são 12 vagas temporárias, mas já é uma oportunidade para você fazer um dinheiro extra e quem sabe, tá? Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Vai lá, se candidata, boa sorte para você. Faz o seguinte, acessa aí cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas também. E com o crescimento do mercado de energia solar no país, uma profissão ganha força e tem sido bastante procurada pelas empresas que fazem a instalação desses equipamentos. É um especialista que atua desde a instalação até a manutenção do sistema de placas solares, seja em casa ou também nas empresas. O sol que brilha forte no Brasil tem sido cada vez mais aproveitado. A energia solar não para de crescer e já coloca o país entre os maiores mercados do mundo. São painéis instalados em casas, comércios e até igrejas.
Só em 2024, foram quase 19 gigawatts de nova capacidade instalada. E esse avanço não fica só nos números, ele já começa a transformar o mercado de trabalho. A cada novo sistema contratado, cresce também a procura por profissionais especializados, como os instaladores de energia solar. É ele quem faz todo esse sistema funcionar na prática. José trabalha com isso há 5 anos. Ele já era eletricista até encontrar uma oportunidade na área de instalação de placas solares e se especializou. A própria empresa administrou um curso envolvendo a parte de instalação dessa estrutura fotovoltaica e eu fiz esse curso e fui me aprimorando, né? E comecei como eletricista 1 e hoje eu sou um eletricista 3, que praticamente lidera uma equipe, né? Em conjunto para a execução do projeto. Hoje, José lidera uma equipe e vê de perto a demanda crescer. A pessoa que está terminando um curso de eletrotécnica ou de uma elétrica residencial, é muito importante ter esse curso, porque você já vai com a noção do que fazer. Mesmo que você vá começar como ajudante, que também absorve muita gente de classe social um pouco mais de médio porte, de mais baixo porte. E esse tipo de segmento ele é bastante amplo para absorver essas pessoas, né? Esse pessoal que está começando, finalizando um curso de 2º grau, iniciando a parte técnica. É uma área muito vasta para absorver esse público. David também já tinha formação como eletricista e procurou um curso para ingressar na área de placas solares. Fiz o curso no Senai, todinho, daí eu comecei a trabalhar e até hoje estou nessa área, né? Só troquei de empresa e hoje eu estou aí e gosto muito do que faço. Pretendo sim fazer outros cursos, né? E voltado para essa área, tanto de elétrica como energia solar e também porque a empresa também precisa de novos líderes, né? Que nem meu amigo falou, ele é líder hoje aqui na empresa e eu pretendo também seguir o mesmo rumo que ele. Em Pernambuco, já são mais de 150 mil sistemas de energia solar instalados. Com mais oportunidades, cresce também a procura por qualificação. O professor João Martins é engenheiro eletricista e forma novos instaladores de energia solar no Senai. A energia limpa tem atraído o interesse de muita gente. A matriz energética ela tem crescido muito. Desde 2012, nós temos cerca de 1,9 milhões de profissionais trabalhando nessa área. E por isso há um crescimento exponencial. Nos cursos, os alunos aprendem desde o básico até a instalação completa dos sistemas. Uma formação rápida e já de olho no mercado. O profissional que chega à nossa casa, aqui no Senai, ele normalmente tem 2 perfis. É aquele profissional que muitas vezes entende um pouco de energia, que ele precisa só de um empurrão para que ele possa voltar ao mercado de trabalho, e aquele profissional que inclusive já tem experiência em energia elétrica, né? Ou seja, um eletricista. Então nós temos aqui um treinamento, um curso rápido de 60 horas, 3 semanas você fica realmente apto a entrar no mercado. Você pode iniciar salários na faixa de R$2.500, R$3.000, como pode chegar a 12, 15, 20 mil reais. Isso vai depender se você é instalador, se você é técnico, se você é um engenheiro especializado. Um mercado em expansão que transforma o sol em energia e conhecimento em oportunidade. E é por isso que o mercado ele tem um dizer muito claro que você instalando energia solar em casa, você tem até 25 anos de garantia nos painéis solares. Ou seja, é algo que dá segurança hoje e dá segurança no futuro. E eu costumo dizer, o profissional que começa a entender de energia solar hoje, ele vai se tornar com certeza um especialista no futuro. A gente segue falando de direito do trabalhador. Existem situações previstas em lei em que as empresas não podem demitir funcionários. Bora para cá comigo, vamos conversar com Joab Alves. Ele vai falar com a gente sobre esse assunto para explicar em que casos o funcionário tem direito de continuar no cargo, hein, Joab? Boa tarde para você. Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, um exemplo simples que a gente pode trazer aqui na nossa conversa são aquelas pessoas, né, aquelas mulheres que estão gestantes e também quem faz parte da CIPA, além também daquele funcionário, daquele colaborador
está passando por algum tratamento, né? Como, por exemplo, o câncer. Aqui comigo está o Tiago Cisneros, ele é advogado. Bem-vindo aqui ao N1. Eu já lhe pergunto. Eu citei alguns exemplos. Em caso de demissão dessas pessoas, o que é que pode acontecer? Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos. O funcionário que se sentir lesado no ato do desligamento e encontrar-se em gozo de estabilidade provisória, ele pode procurar, após a validação do seu desligamento, um advogado de sua confiança ou então um sindicato da categoria para que possa atendê-lo e buscar o agasalho judicial. Como comprovar? Porque a gente sabe que é difícil também ter essa parte da justiça que vai procurar ali, mas como comprovar? O funcionário ele pode reunir provas, sejam elas documentais, físicas ou até as provas orais podem atestar que esse desligamento ocorreu de forma discriminatória. Doutor, esse é um assunto que vai gerando dúvidas. O que a gente pode trazer aqui também em relação ao alcoolismo e também quem é dependente químico, se enquadra também? Sim, inclusive o alcoolista, o etilista, encontra-se no rol daqueles colaboradores e no rol de doenças que são consideradas estigmatizantes à luz da súmula 443 do TST. Mas para que a demissão ela possa vir a ser levada a efeito, alguns pré-requisitos devem ser observados tanto pelo colaborador como também pela empresa no ato do seu desligamento. Precisa comprovar também, doutor? Sim, para que o empregado ele faça jus à reintegração, estando em tratamento. Nós perdemos a comunicação com Joab Alves, é uma transmissão pela internet. Daqui a pouco, então, a gente retoma as informações. A seguir, as homenagens de despedida a Padre Romeu da Fonte. Ele morreu ontem aos 96 anos, era o sacerdote mais antigo em atividade na Arquidiocese de Olinda e Recife. Tem a resposta para a nossa cobrança do calendário na Rua Ruanda, em Pau Amarelo. E ainda mais um caso de feminicídio no Recife. Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro dentro do apartamento em que morava, no bairro da Imbiribeira, no Recife. O N1 volta já, agora 12h20. Apoio Prefeitura do Recife. Coisa linda é praia limpa, com lixo no saquinho. Realização Globo. N1 de volta e a gente vai continuar a nossa conversa com Joab Alves sobre os casos previstos em lei em que as empresas não podem demitir os funcionários. Joab. Conexão agora restabelecida, viu, Maristela? Doutor Tiago está aqui para a gente dar continuidade a essa conversa. Eu já lhe pergunto, a gente falou de doença, de gravidez, as pessoas que estão ali, né, que fazem parte da CIPA, mas de repente o acidente de trabalho se enquadra também? Também. O empregado que sofre acidente de trabalho, ele goza da estabilidade acidentária. E como é que funciona o processo? O empregado, após a alta médica, ele faz jus ao período estabilitário de 1 ano após o seu retorno das atividades atestada a aptidão para o trabalho. É interessante a gente falar, né, também da punição para a empresa. Nesse caso, o que acontece com a empresa? Paga multa? O empregado tem que ser contratado de novo? O empregado demitido no gozo sem justo motivo de instabilidade, ele faz jus à reintegração e, a depender do acervo probatório que vai ser produzido nos autos, a empresa pode ser condenada a ressarcir o empregado por danos morais. Além de danos morais, poderia convidar esse colaborador a voltar a trabalhar novamente, doutor? Sim, ele pode ser convidado, ele vai ser reintegrado a retomar suas atividades, desde que o ambiente de trabalho encontre-se ainda salutar para o exercício de suas atividades. Que tipo de doença se enquadra aí que esse colaborador não pode ser desligado? Veja, as doenças que são consideradas estigmatizantes, né? Uma cardiopatia grave, um câncer, um HIV e até o etilismo, apesar de não encontrar-se no rol daquelas que instituídas pela súmula, através da edição da súmula 443 do TST, ela também vem sendo tratada como uma doença estigmatizante, impedindo que o funcionário ele venha ser impedido de ser desligado. Muita gente falar, senhor, falando sobre o câncer, doutor, a gente sabe que tem todo um tratamento. Mas digamos que aquele colaborador, ele está curado, mas que a gente sabe que tem um processo ainda de tratamento. Mesmo assim, ele pode ser desligado? O funcionário ele vai poder somente vir a ser desligado se os pré-requisitos estabelecidos pela legislação permitirem que ele seja desligado. Então, antes da empresa demitir um funcionário que está em tratamento médico, tem que se verificar se ele não está ainda inapto, se encontra-se em tratamento, se ele vem respeitando
as consultas médicas, se o absenteísmo dele vem sendo respeitado, enfim, se a produtividade dele permanece inalterada na empresa mesmo após a alta médica. Doutor Tiago Cisneiro, muito obrigado aqui pela participação com a gente, por tirar essas dúvidas, né? A gente sabe que é um assunto aí que geram várias. Obrigado também quem participou aqui com a gente pelo Canal Globo. Eu volto com você no estúdio, viu, Maristela? Obrigada pelas informações, Joab. A unidade de terapia intensiva do Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tegipió, zona oeste do Recife, passou por requalificação nos últimos meses. Hoje pela manhã, 20 leitos adultos voltados para pacientes com problemas respiratórios foram entregues pela governadora Raquel Lira. Eles passaram por melhoria nos equipamentos e na infraestrutura. Na ocasião, também foi entregue um ônibus de coleta móvel de sangue para a Fundação Hemop. O veículo vai aumentar a capacidade de atendimento e as ações de captação em Pernambuco. A gente acompanha agora imagens ao vivo da Igreja da Torre, no Recife. O cinegrafista Christopher Moraes está por lá. Começou agora há pouco mais uma missa em homenagem ao padre Romeu da Fonte. Ele morreu ontem, aos 96 anos. Comandou a paróquia de Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia por 67 anos. Uma figura muito conhecida e muito querida também pelos fiéis. Às 15h, haverá uma outra missa presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Depois, o corpo de Padre Romeu deve seguir em carro aberto até o cemitério Morada da Paz, em Paulista, onde haverá uma cerimônia de cremação reservada à família. Padre Romeu estava internado no Hospital Jaime da Fonte, morreu ontem à tarde. Ele estava internado desde o último dia 15 para tratar de uma infecção. O sacerdote foi um dos religiosos mais atuantes na Arquidiocese de Olinda e Recife. Um dos religiosos mais reconhecidos pelos fiéis na Arquidiocese de Olinda e Recife, Padre Romeu Guzmão da Fonte, foi pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia, no bairro da Torre, zona norte do Recife. Padre Romeu foi ordenado em junho de 1954 pelo então arcebispo Dom Antônio de Almeida Moraes e desde 1958 estava à frente da paróquia da Torre, onde se dedicou à comunidade por 66 anos. Em 2005, Padre Romeu recebeu do Papa Bento XVI o título de Monsenhor, um reconhecimento pelo seu trabalho pastoral. E segundo registros da própria paróquia, ao longo da vida sacerdotal, Padre Romeu realizou cerca de 48 mil batizados e 6.500 casamentos, tornando-se um dos sacerdotes mais ativos da história recente da Arquidiocese. O legado de Padre Romeu vai além da vida religiosa. Ele também é conhecido pela atuação social. Entre as principais iniciativas, a Vila de Santa Luzia, que surgiu no lugar onde funcionava um antigo lixão da região, e a criação de um centro comunitário, que oferece atendimentos médicos, psicológicos, jurídicos e assistência social contínua para a população. O povo aqui é muito bom, o povo é minha força, o povo me ajuda, o povo faz seu apostolado, o povo evangeliza, porque afinal de contas eu confio nesse povo. Ele, na verdade, é meu braço direito, é meu braço esquerdo, é meu coração, é minha vida. Com eles a igreja cresce, sem eles a gente não vai à frente, não. A última vez que o Monsenhor Romeu da Fonte deu entrevista para a TV Globo foi no dia 23 de setembro do ano passado. Ele participou de uma entrada ao vivo com o repórter Bruno Fontes, aqui no NE1, sobre exercícios físicos para idosos. Bem-humorado, o religioso recebeu a nossa equipe no apartamento onde morava e mostrou a rotina de atividades que fazia para manter a autonomia aos 96 anos. Vamos relembrar um trechinho desse encontro? Padre Romeu já batizou muito mais de 10 mil pessoas e também realizou muitos casamentos. 96 anos, 62 anos à frente da paróquia da Torre e se exercitando, jogando xadrez, celebrando missa aqui, lá na paróquia e fazendo exercícios aqui com a Nívia Maciel. Padre Romeu, muito obrigado em nós estarmos aqui no seu apartamento. Por que o senhor agora está cuidando ainda mais da saúde? Uma boa tarde para o senhor. Primeiro, é o meu amor por Jesus. E Jesus é eucarístico ainda mais.
e Jesus crucificado, como fala São Paulo. Ele que me dá forças para ter coragem de fazer esse exercício que devia mandar fazer. É bom demais. Eu amo muito Jesus. E por isso eu amo muito meus pobres. Meu pobre é minha vida, ajudar os pobres. Isso eu gostaria de dizer a vocês. A gente é feliz quando a gente vê o sorriso de um pobre. A gente é feliz. E estou feliz por você estar aqui também. Eu gostei de você, viu? Gostou. Fica um legado, a saudade, o nosso abraço também para os familiares e amigos neste momento. Hora de voltar com o calendário do NE1, que pela terceira vez está na rua Ruanda, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Há anos, os moradores cobram que a prefeitura realize uma obra de pavimentação para resolver a buraqueira, a lama por aí, né? Daniele Fonseca está lá desde cedo, conversando com os moradores. A gente quer saber se a prefeitura deu alguma resposta por uma solução definitiva aí para essa comunidade, Daniele. Maristela, a prefeitura mandou uma resposta sim. Agora, se é definitiva, né, aí já são outros 500, né, como a gente costuma dizer. Volto a falar ao vivo aqui da rua Ruanda, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Os moradores continuam por aqui. E conversando com eles mais cedo também, a gente já sabia, e o pessoal confirmou aqui, que até o Ministério Público acionaram, não foi, Vanessa? E qual foi a resposta? A gente está aguardando, né, procedimento, né? Aí nós esperamos alguma solução, né? Uma resposta, né, da prefeitura, que seja breve, que a gente não aguenta mais a situação dessa rua. É só promessa, promessa e nada. Dona Mônica, moradora aqui também da rua Ruanda, e a senhora estava se queixando que lá no privê onde a senhora mora, a situação também é péssima. Como é que fica lá quando chove, hein? Boa tarde. Boa tarde. É o primeiro lugar que enche, é o privê onde eu moro. Eu moro aqui há quase 30 anos e cada ano está piorando. Não tem melhora, não tem saneamento. A gente luta aqui, agora até o grupo estamos participando e é o primeiro que enche. Quando vem chegar aqui, lá já está... Infelizmente, né? Mas essa situação... Sandro, no seu caso, quais são os problemas? Os piores, né? São muitos, mas os piores que você enfrenta. Pior que tem o saneamento, que não fizeram ainda. Se fizesse pelo menos o saneamento, já evitar 90% do problema da gente aqui. Aliviava, né? Tá certo, Sandro. Valeu. Pessoal, então, a resposta da prefeitura. Eles informaram pra gente que a rua Ruanda não faz parte do calendário lá dos projetos de obra de pavimentação que eles têm lá na prefeitura, mas que vai incluir essa demanda, essa necessidade nos projetos lá da Secretaria de Infraestrutura para ver a possibilidade, até porque eles dizem que não tem dinheiro para fazer esse serviço de pavimentação. Mas que, apesar disso, iriam mandar uma equipe para fazer vistoria e avaliar sobre serviços mais emergenciais, como escoamento de água, como a limpeza da rua, também capinação. Então, a gente vai marcar aqui no calendário. Vanessa está aí justamente nesse momento para marcar. Vamos marcar para daqui a 2 meses, Vanessa? Hoje é dia 23, cai num sábado, vamos marcar aqui dia 25 de maio. Segura aí. Esse é o nosso compromisso de voltar aqui à rua Ruanda, em Pau Amarelo, Paulista. Maristela, a gente volta contigo aí no estúdio. Calendário marcado, 25 de maio, está aqui o nosso compromisso para continuar acompanhando a situação dessa comunidade. Obrigada, Daniele, e agradeço também aos moradores que continuam aí mobilizados. A gente não vai esquecer dessa cobrança. A gente agora volta a falar sobre transporte público, para acompanhar uma audiência pública que discute hoje a situação do transporte público do Cabo de Santo Agostinho. Quem está por lá já até adiantou as primeiras informações para a gente, é Natália Dielu, para falar sobre essas melhorias, né, que estão sendo pensadas de forma conjunta hoje, né, Natália? Maristela, a audiência pública ainda não acabou.
está numa pausa agora. A gente vai conversar com os representantes que convocaram, né, essa audiência pública. Está aqui ao meu lado o doutor Leonardo Caribé, que é promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, que junto também com o vereador Ricardinho, né, junto com a Câmara, convocou essa audiência pública. O que é que precisa melhorar? Que a gente viu que tem muita gente aqui, bastante gente. Inclusive o Ministério Público já tentou dialogar com a Prefeitura, que não havia dado um retorno, né, promotor? Essa audiência pública ela foi muito importante, porque demonstrou que a dor da população é enorme. Muitas comunidades do município do Cabo estão praticamente abandonadas, sem nenhuma possibilidade de acesso a serviços básicos, inclusive de crianças chegarem à escola. Nós acreditamos que com essa escuta da população, o município se sensibilize e encontre soluções que sejam colocadas em prática imediatamente. Não tem como se esperar mais. Esse problema ele tem que ser resolvido de forma emergencial, porque a situação cada dia tem se tornado mais grave e mais insustentável. Já houve tentativa de diálogo, uma reunião, a Prefeitura esteve presente? Nós temos um procedimento aberto na promotoria e convocamos a Prefeitura. Infelizmente, nenhum representante do governo compareceu, apenas uma procuradora do município que não trouxe as soluções que eram esperadas para resolver esse problema. Vereador Ricardinho, que é primeiro secretário aqui da Câmara Municipal, assina o requerimento. Qual é o rito agora? Porque a gente espera na audiência pública que as pessoas sejam ouvidas e que as soluções sejam trazidas, né? Bom seria que não precisasse desse momento, mas enquanto relator da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte do Cabo, eu não poderia deixar de ter iniciativa como nós tivemos, apresentar um requerimento. Junto com o Ministério Público, organizamos e mobilizamos vários órgãos presentes, a mobilidade e a sociedade civil organizada, que externaram aqui a sua indignação, a sua preocupação e seu sofrimento. Nós escutamos aqui depoimento de mães atípicas, como também de senhoras, de idosos, que estão extremamente indignados, revoltados, porque fazem quase 4 meses que várias comunidades do Cabo deixaram de ser atendidas, uma comunidade de 30 mil pessoas, juntando aí Igarapu, Vila Claudete, São Francisco, Charnequinha e Coab. Então, esse momento é um momento de escuta e vamos cobrar e vamos esperar que a Prefeitura se posicione definitivamente e garantir o transporte para as comunidades que já são tão sofridas que pagam seus impostos para garantir. Certo, vereador, muito obrigada. Então, a Prefeitura resolveu se pronunciar somente agora, né? A gente está aqui na audiência pública e o secretário municipal de governo, Elvis Plínio, disse que agora, depois que essa reunião aqui, essa audiência pública foi convocada, a Prefeitura traz uma solução. Que solução é essa, secretário? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, principalmente a todos os cabenses. Informar que isso não vem de agora, essa solução não partiu desse exato momento. Isso é uma escuta que a gente já vem fazendo há vários meses. A Prefeitura do Cabo enviou um ofício circular para todas as empresas que já prestam serviço dentro do município e as empresas não houve interesse em assumir a linha. Tendo em vista isso, realizamos um cadastramento também, que há mais de 5 anos não eram feitos no município, perante eleição de 2 em 2 anos. Após esse cadastramento, o prefeito convocou uma nova empresa, essa empresa já operante do município, e a empresa TransGR já está adquirindo novos veículos, onde vão assumir essa linha que vai atender a comunidade de Igarapu, Vila Claudete, né? E essa empresa, ela se comprometeu, ela me deu um prazo que vai atender essa nova demanda em 20 dias. Então, esse é o compromisso da Prefeitura. O secretário está aqui falando em nome da Prefeitura, que houve essa mobilização para que uma nova linha, a linha, na verdade, que foi desativada, seja reativada com outra empresa. Então, um compromisso de 15 a 20 dias. Como eu falei, a gente ouviu várias pessoas, inclusive o presidente da Associação dos Moradores da Coab. Ele falou sobre essa situação terrível que todos os moradores aqui do Cabo têm passado, à espera de uma solução para o transporte público. Vamos ouvi-lo. Um dos maiores problemas que a população está enfrentando com relação ao transporte público é a ausência do transporte, a falta desse ônibus. Tendo em vista que nós temos uma linha só hoje, que é do Grande Recife, que faz o circular, e com essa linha passando por alguns bairros, não são todos, as outras se retiraram. Por conta disso, a gente ficou com essa problemática, que é uma linha que não comporta, não faz todos os horários, ela faz especificamente só o circular para pegar o pessoal e ir até o UTI. Por isso ficou áreas descobertas e áreas que outrora tinha
todo o apoio de outra linha, como outras empresas, e agora não tem mais. As pessoas estão dependendo dos carros de aplicativo, das motos de aplicativo, são as concorrências, né? E dos próprios mototáxis. Com isso, muitas vezes inviabiliza de outra empresa entrar. Tinha as linhas municipais. Tinha, no caso, a Coab, tinha uma linha que fazia Centro do Cabo, bairro de São Francisco, Vila da Coab, Vila Nova, até o centro. Fazia todo esse rodízio. E tinha uma que se chamava Cidade de Garapu, que ela fazia Vila Claudete, Vila Nova, Cidade de Garapu, também ao centro do Cabo. Porém, após essa abertura, né, que a gente pode dizer assim, essas linhas se viram prejudicadas e se retiraram do município. Então, as palavras do presidente da Associação dos Moradores, a solução apresentada também pela Prefeitura do Cabo, de 15 a 20 dias, uma linha sendo reativada para tentar atender a população que tem enfrentado tanta dificuldade. A gente volta com você, Maristela. Já começamos daqui a contar esse prazo, né, Natália? A gente vai seguir, claro, acompanhando. Muito obrigada pelas informações. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de furtar hóspedes de uma pousada em Porto de Galinhas, no Litoral Sul. Esse assunto está no G1 Pernambuco, então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está na sua tela. De acordo com a polícia, o suspeito do crime também estava hospedado na mesma pousada. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram quando o homem, vestindo uma camisa do Flamengo, pega chaves na recepção e depois entra nos quartos. As vítimas denunciaram que saíam pela manhã e, ao retornar à tarde ou à noite, percebiam o desaparecimento de alguns objetos pessoais que estavam nos quartos. A prisão aconteceu no mesmo dia em que as turistas, 3 de São Paulo e uma do Mato Grosso, foram à delegacia de Porto de Galinhas para registrar a queixa dos furtos. O suspeito foi preso neste fim de semana no Aeroporto Internacional do Recife, quando tentava viajar para Brasília. Durante a abordagem, foram encontrados com ele cartões bancários, documentos das vítimas e outros objetos roubados. A Polícia Civil disse ainda que o homem foi conduzido à delegacia de Porto de Galinhas e está à disposição da Justiça. A gente agora pega carona no nosso Globocop e você acompanha imagens feitas agora há pouco de um condomínio no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. De acordo com a polícia, uma mulher foi morta dentro de um dos apartamentos aí desse conjunto. Ainda segundo a polícia, o suspeito de cometer o crime era companheiro dela. O crime aconteceu neste condomínio no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. Local onde, de acordo com a polícia, morava a vítima identificada como Isabel Cristina Oliveira dos Santos. Ela foi morta com um tiro no apartamento. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de cometer o crime era o companheiro dela, o empresário, cantor e influenciador Silvio Souza Silva, de 48 anos. Ele também foi encontrado morto dentro do apartamento. Em 2023, ele chegou a dar entrevista à TV Globo interpretando um personagem que ele usava nas redes sociais. As informações apontam que ele cometeu o feminicídio depois de uma discussão e, em seguida, tirou a própria vida com a arma do crime. Parentes de Isabel contaram à polícia que o casal mantinha um relacionamento de 8 anos, mas com muitos desentendimentos. E tinha uma filha pequena, de 3 anos. A família também contou que Isabel tinha uma medida protetiva contra Silvio, mas, mesmo assim, o suspeito ainda frequentava o apartamento. A arma do crime foi apreendida pela polícia e os corpos de Isabel e Silvio foram levados para o IML do Recife. As investigações seguem com a Polícia Civil. O condomínio do Le Parc disse que não tinha conhecimento sobre a existência de medida protetiva, decisão judicial que restringisse a entrada das pessoas envolvidas no caso. O condomínio disse ainda que o controle de acesso às dependências do condomínio é feito por um rigoroso processo, com um cadastro prévio de moradores e pessoas autorizadas. Isabel Cristina Oliveira dos Santos era estudante do 4º período de medicina na Universidade Católica de Pernambuco. A Unicap emitiu uma nota de pesar condenando a violência contra a mulher e se solidarizou com os amigos, os parentes de Isabel. De acordo com a nota, o enterro de Isabel Cristina será logo mais às 4h30 da tarde no cemitério Parque das Flores.
E os casos de violência contra a mulher é o destaque do Jornal Hoje desta segunda-feira. Roberto Kovalik conta os detalhes para a gente. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, olha essa história. Uma jovem de 17 anos, vítima de violência, foi para um abrigo em busca de proteção. Mas o que aconteceu? Lá dentro, a presidente do abrigo puxou a jovem pelo cabelo, deu um tapa no rosto dela, arrastou pelo chão e tentou acorrentar a jovem. Tudo filmado. Elma Brito, a presidente da instituição, foi presa hoje em Jequié, na Bahia. A polícia ainda investiga suspeitas de desvio de dinheiro público. E mais um caso revoltante. Uma servidora foi encontrada desacordada com sinais de estupro dentro de uma delegacia no Piauí, um lugar que deveria ser seguro. O suspeito é um funcionário terceirizado que está preso. Um acidente provoca caos num dos principais aeroportos dos Estados Unidos. Um avião da Air Canada Express colidiu com um caminhão de bombeiros ao pousar no aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Os 2 pilotos morreram, 41 pessoas foram levadas ao hospital, a maioria já recebeu alta. Espero você no Jornal Hoje, até lá! Começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. O programa da Receita Federal já está disponível e este ano tem um cashback para pessoas que ganham até cerca de 2 salários mínimos. Quem tem os detalhes sobre essa e outras mudanças é Gustavo Ferreira. O prazo para a declaração do imposto de renda, que começa hoje, vai até o dia 29 de maio. E esse ano tem novidades. Quem vai explicar alguma delas para a gente é Luísa Baltar Moraes, auditora fiscal da Receita Federal. Uma das novidades é a declaração pré-preenchida. Esse sistema já está disponível desde hoje? Desde hoje, 8 horas da manhã, no mesmo momento que foi liberado o programa foi liberado na sexta-feira. No mesmo momento que foi liberado para a entrega da declaração, também já foi liberada a declaração pré-preenchida. Esse ano o pagamento vai ser em menos lotes do que no ano passado? Isso, vão ser 4 lotes de restituição e os 2 primeiros vai sair 80% dos valores a serem restituídos. E o primeiro já é pago quando? Dia 29 de maio. Que é o último dia da declaração, para entregar a declaração. Tem uma outra novidade muito importante, principalmente para pessoas de baixa renda. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o cashback. Quem é que pode ser beneficiado, como é que vai funcionar? Esse cashback, na verdade, muita gente não está obrigada à declaração de imposto de renda, porque não recebe os 35.584. Então, todo ano eles não apresentam a declaração, só que muitas vezes, em algum mês, seja porque recebeu algum adicional no trabalho, um terço de férias, por alguma razão, em algum mês ele teve alguma retenção de imposto de renda. Então, esse ano, mesmo essas pessoas que não apresentaram declaração, mas que têm uma restituição de até R$1.000 para receber, elas vão receber num lote especial, dia 15 de junho. E já é um reforço, para o Caixa nesse momento. Em resumo, então, quem é que deve declarar e como é que faz? Por quais caminhos? A declaração, quem é obrigado a declarar é quem recebe acima de 35.584 e receitas de atividade rural de 177.920. Tem algumas outras obrigatoriedades, mas essas 2 são as principais. Então, reforçando, até 29 de maio a declaração. Isso, até 29 de maio. Quantas vocês estão esperando aqui em Pernambuco? Eu sei que no Brasil são 44 milhões. Aqui em Pernambuco são 1.160.000 declarações que a gente está esperando. E é fundamental fazer. Queria que você reforçasse isso também, porque muita gente às vezes esquece ou deixa para a última hora e aí pode ser um problema. Sim, porque na verdade quando você entrega a declaração em atraso, você fica sujeito a uma multa mínima de R$165. E isso aí, muitas vezes você não apresenta e depois lá na frente você pode ser fiscalizado. Você pode precisar de um empréstimo bancário e o banco exige uma declaração de imposto de renda. Então, são muitas situações que podem acontecer e que você vai precisar da declaração de imposto de renda. E a gente vai falar muito ainda nas próximas semanas sobre esse assunto. Muito obrigado, doutora, pelas informações. Voltamos ao estúdio. E agora um recado importante para quem quer oportunidade de qualificação e de graça. Amanhã tem mais uma edição do Festival LED Globo, promovido pela Globo e em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Será no Parque Dona Lindu, na zona sul do Recife. O encontro reúne conhecimento, educação, empreendedorismo, cultura e arte. E vai lembrar os 60 anos de Chico Science, cantor e compositor, que liderou o movimento Mangue Beat. Um dia inteiro de programação com debates, apresentações artísticas e oficinas.
Ainda dá tempo de se inscrever. Não precisa pagar nada para participar, mas é preciso retirar os ingressos que estão disponíveis na plataforma Simpla. O G1 traz todos os detalhes de como você se inscreve e pega o ingresso. Vamos agora com notícias esportivas. Thiago Medeiros já está por aqui porque tem novidade na Ilha do Retiro. Boa tarde para você. Notícia fresquinha. Roger Silva não é mais técnico do Sport, foi demitido agora pela manhã. O Sport que largou na Série B com um empate, fora de casa contra o Cuiabá. O Sport que é campeão pernambucano, mas não vinha jogando bem, não vinha convencendo o torcedor, e o Roger foi demitido com 12 jogos e apenas uma derrota. A gente vai estar trazendo detalhes dessa demissão e também da estreia do Náutico com derrota na Série B. Perdeu para o Criciúma ontem aqui nos Aflitos. Até já, então, com todos os detalhes no Globo Esporte, logo depois do Enel. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. A seguir, em ano de eleição, alunos de escola pública do Recife recebem... Enel de volta. Ano de eleição é sempre época de primeiro voto para muitos estudantes. Por isso, uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral está realizando uma ação em escolas para incentivar os alunos a fazer o título. Uma verdadeira aula sobre o exercício da cidadania para esses jovens. Raquel vai votar pela primeira vez em outubro. Antes disso, veio o primeiro passo. Aos 16 anos, entre uma aula e outra, ela parou para tirar o título de eleitor. Escolha que vai além dos horizontes da escola. Eu quero estudar para poder melhor, para eu conseguir votar de uma forma correta. Minha mãe sempre disse que é muito importante o poder do voto, então eu quero fazer que nem ela. A escola de referência Silvio Rabelo virou ponto de atendimento e também um espaço de conversa. A Justiça Eleitoral foi até os estudantes para falar de direito, de escolha, de futuro. Além do conhecimento, veio a explicação. O bate-papo com Henrique foi sobre democracia e cidadania. Eles têm que entender mais ou menos como é que funciona uma eleição, como é que funcionam os poderes da República. E claro que a gente tenta trazer isso numa linguagem apropriada, numa linguagem que eles compreendam. Então eu gosto muito de trazer exemplos do dia a dia, para não ficar só na parte teórica, né? Então o que a gente espera é que eles saiam realmente com esse horizonte um pouco mais otimista. A mobilização faz parte da Semana do Jovem Eleitor, promovida aqui em Pernambuco pelo Tribunal Regional Eleitoral. A ação acontece nas cidades mais populosas do estado e leva o atendimento para dentro das escolas, entre os dias 23 e 28 de março. Os jovens precisam entender que a escola é um local de muitos conhecimentos, além do saber acadêmico, é o saber para a vida, é o saber para a cidadania. E ele poder sair daqui no horário de aula com o título de eleitor é um fato inédito, inovador e com certeza marca a vida estudantil deles. O prazo para tirar o título ou regularizar a situação eleitoral termina no dia 6 de maio. Quem completar 16 anos até o dia da eleição pode tirar o título nesse período. A Justiça Eleitoral orienta os jovens a não deixar o atendimento para a última hora. Todos aqueles acima de 15 anos e que completem 16 até a data da eleição, e os de 16 anos, 17 e 18 anos que não tiraram, devem se conscientizar da importância de se tornarem verdadeiros cidadãos brasileiros para poderem escolher os seus representantes. Para fazer o título, o estudante precisa estar com o documento original com foto e comprovante de residência. Vitória não tinha levado, mas já programou para amanhã. Isso é muito bom, o voto eleitoral, porque a gente aprende a ter mais responsabilidade com isso, a gente pode ter mais poder e votar. Com a proximidade do período de chuva, a Prefeitura do Recife detalhou hoje o que foi feito para tentar reduzir os efeitos na cidade nos próximos meses. O prefeito João Campos apresentou as novas instalações do Centro de Operações, o COP, serviço responsável pelas ações imediatas de redução de danos nos dias chuvosos. E falou sobre as ações na bacia do Rio Tegipió. O ponto mais crítico de drenagem do Recife hoje é a bacia do rio Tegipió. Isso pega boa parte da zona oeste da cidade. Os maiores investimentos que estão aqui anunciados são nessa área da cidade. Então você protege muita gente que mora nessas áreas, mas você também ajuda muita gente que passa por essas áreas.
E eu sempre cito o exemplo da Avenida Recife e da Mascarenhas de Moraes, que são casos clássicos de grandes vias da cidade que sofrem nos dias de chuva. E não tem como resolver a drenagem dessas avenidas, se você fizer só a obra da avenida, entendeu? Não é você fazer uma drenagem da avenida. Você precisa garantir grandes reservatórios, sistemas de bombeamento, canais sendo feitos e refeitos nessa área para você garantir que a drenagem vai funcionar. E é isso que a gente está fazendo. Então, as obras já começaram, os reservatórios, os primeiros já foram inaugurados na Mascarenhas de Moraes, outros 5 estão em obra, mais 2 vão começar, vai ter um sistema de bombeamento, vai ter um dique de contenção com comporta em Dancidez e na Avenida Recife. Então, esses canais como o canal da Mauricéia, da Sambra, que vão ser feitos. Então, com isso, a gente vai conseguir que, com eles todos feitos, a gente reduza drasticamente o alagamento nessas grandes avenidas. Isso melhora muito a mobilidade. Quase 1 da tarde, agora 12h58, a gente aproveita, bora lá para fora, nossa janela aberta aí para você, para a gente dar uma olhada no trânsito da Avenida Doutor José Rufino, aí no bairro da Estância. A gente vê uma pequena obstrução aí na via que está sinalizada, os motoristas fazem um pequeno desvio, mas conseguem aí seguir o seu caminho. É sempre um cruzamento um tanto complicado, principalmente em horários de pico. Agora o semáforo fechado, a gente observa as pessoas aí atravessando na faixa de pedestres. Bora lá para a Avenida Abdias de Carvalho, no Prado. A gente observa aí a movimentação dos motoristas neste ponto da cidade. Os motoristas que seguem para a BR-232, outros que circulam aqui em outros pontos da cidade. A gente vê motociclista ali parado, conversando com os policiais. A movimentação bem tranquila do trânsito aí na região. Bora para a Avenida Agamenon Magalhães, dá uma olhadinha também como é que tá ali pelo Parque Amorim. A movimentação bastante intensa do trânsito também aí na região, mas a gente percebe que o motorista consegue aí trafegar sem dificuldades. Agora a Avenida Rosa e Silva, para a gente fechar esse giro nos aflitos, e aí sim a gente vê uma movimentação bem intensa, essa fila de carros, de motos, de ônibus. É um importante corredor da cidade, aí da Zona Norte, né? As pessoas vão circulando em direção a bairros como Casa Amarela, ali por bairros da Zona Norte do Recife. Muita gente também pegando o filho na escola. É uma região que tem muitos colégios. E assim, com essa imagem, eu me despeço hoje de você. Mas amanhã estamos de volta. O N1 volta com outras informações. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.